Sejam todos muito bem-vindos. E você que está sozinho, que está sozinha nos ouvindo, nos assistindo, também seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar de pessoas, vamos falar de conexões, de networking. Peraí, Filipe, mas o assunto aqui não é projetos e leis de incentivo? Como assim? Filipe, faz a bola, faz a apresentação. Quem está aqui conosco hoje? Vamos lá, time, tudo jóia? Que bacana falar de pessoas, hein, Conte? Pô, time, muito bom estar aqui com o Nicolas, presidente da comunidade PowerTex Brasil. Seja muito bem-vindo. Palavra é sua, Nicolas. Fique super à vontade. Vamos conectividade, vamos ter pessoas, vamos ter tributário, vamos ter tax, vamos ter muitas informações e muitas propostas. Bem-vindo. Obrigado, Felipe. Obrigado, Conte, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo hoje e falando sobre esse tema super importante que é networking, né? E aí, como não falar de networking se a gente não falar de tecnologia, se não falarmos de pessoas, se não falarmos de oportunidades e por que não falarmos de tributos. Exato. Né? Ao final do dia, moramos no Brasil, onde qualquer coisa que você faça, você vai estar pagando imposto. Então, não à toa, fizemos uma camiseta aqui que coloca, né? Tax é tecnologia, tax são pessoas, tax é oportunidades, tax de fato é tudo. Então, estamos aí mais uma vez para bater um papo sobre networking, sobre comunidades. E é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado pelo convite. Que bom, Filipe, estar compondo essa mesa aqui nesse nosso networking, né? Faz todo sentido, né, Conte? Mas network, eu acho que é nosso sobrenome agora também, né? Mas, Nicolas, conta pra gente aqui, network não é aquele negócio que o pessoal faz para vender? É isso mesmo, não? Não. Isso é uma grande falha, um grande problema que as pessoas interpretam que, se eu vou para uma rodada de networking, se eu vou para um barzinho fazer networking, se eu vou para o evento, eu vou ser abordado e bombardeado de produtos, serviços e, por que não, aí de oportunidades, né? Eu acho que o networking ele vai muito além disso, né? Quando a gente fala de networking, né, é o fato de conexões. Uhum. Porque nem sempre, né, eu costumo dizer isso bastante para o meu time, né? Eu falo, pessoal, o importante não é saber fazer às vezes. É mais importante você saber quem ou a empresa que faz. E isso você consegue descobrir quando você tem, obviamente, um networking de qualidade, né? Então, hoje, eu participo de vários grupos de executivos e de gestores da comunidade tributária e da parte financeira, onde ali a gente troca ideia, a gente troca informações, e por que não faz negócios? Não é feio fazer negócios, né? Estamos ali, inclusive, para isso. Mas acho que mais importante do que tudo é você construir relações. Quando a gente fala de networking, quando você constrói uma relação com o cliente, quando você constrói uma relação com uma empresa, é muito mais fácil você se aproximar, é muito mais fácil você entender o produto, é muito mais fácil você sentar na mesa e discutir aqueles pontos e, por que não, é muito mais fácil consumir aquele produto ou aquele serviço. Então, eu de uns 3 ou 4 anos para cá, eu tenho investido bastante tempo do meu tempo de trabalho na construção de networking de qualidade, hoje principalmente voltado à área que eu atuo, que é a área tributária, e onde eu tenho feito não apenas colegas, mas às vezes amigos, onde a gente se reúne para trocar ideia, cria uma relação de confiança e fomenta ali a troca de ideias para a gente fazer os negócios das companhias que a gente hoje trabalha e defende prosperar. Que bacana, né? Então, network é muito mais do que venda, é muito mais do que empregabilidade. Totalmente. Embora seja uma excelente ferramenta para essas atribuições, né? Conheci o Filipe aqui graças a um grupo de network, mas o network que transforma, ele também transforma pela educação, pelo aprendizado, pelo benchmark que você pode fazer com o seu par, com uma empresa, seja ela do mesmo segmento ou não, mas muitas vezes a mesma cadeira, o mesmo setor, ou com pessoas totalmente diferentes. E dentro desse network, dessas nossas conexões aqui, eu, Filipe, Nicolas, nós estamos aqui falando sobre como a gente usa melhor os tributos. Esse nosso sócio, esse nosso melhor funcionário, que muitas vezes custa caro, e a gente pode tirar um pedacinho desses impostos para fazer o bem, para aplicar em projetos que são legais no sentido jurídico, no sentido de legislação, mas também são muito legais no sentido de reconhecimento e de engajamento das pessoas. E ainda falando de pessoas, fala um pouquinho o que é a comunidade PowerTex Brasil, Nicolas. Bacana. Bom, vamos lá. A comunidade PowerTex Brasil, ela é hoje um braço do grupo IGP, que é o Instituto Gestão e Performance, né, fundado pelo Diogo do Vale. E ele iniciou, né, em 2020 com um treinamento na área tributária.
Então, nasceu de um treinamento, são mais de 70 horas de conteúdo exclusivamente tributário, bastante denso. Eu falo exclusivamente porque a gente falou só de tributos nesse treinamento, né? Uhum. E pensem, né? Momento de pandemia, foi um treinamento todo gravado, todo online. As aulas eram online, mas ficaram gravadas também. E aí também tinha o que a gente chamava de grupão de WhatsApp, né? Grupão. Onde as pessoas que estavam participando desse treinamento, né? Desses encontros, dessas aulas, participavam ali para trocar ideia, né? E aí, finalizado o treinamento, né, tributário, que a gente na época chamou de Academia Tributária, beleza, legal, acabou, o Diogo olhou para mim e falou, beleza, a gente faz o que agora com o grupo? Fecha o grupo? Uhum. Né? Porque, afinal de contas, finalizamos o treinamento tributário, né? As pessoas têm acesso à plataforma, tudo, mas fazemos o que com o grupo? Eu falei, pô, Diogo, cara, não dá pra gente perder esse networking construído aqui. Né? Ali dentro tem profissionais da área tributária do Brasil inteiro, de vários setores da economia, sejam eles indústrias, comércio ou prestação de serviço, e simplesmente apagar o grupo e perder esse networking é um desperdício. Eu falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. E aí paramos, sentamos e nasceu a comunidade PowerTax Brasil. Desse grupão do WhatsApp. Desse grupão do WhatsApp, Olha né? que legal. Sensacional. E aí eu falei pro Diogo, né? Eu falei, pô, Diogo, que legal, cara, temos um baita networking aqui na mão, que a galera tá gostando demais. Como é que a gente cresce isso? Né? E aí fizemos, né, um estudo do PowerTax Brasil, e hoje o que é o PowerTax Brasil, Academia Tributária ou Comunidade PowerTax Brasil? Ele continua sendo o nosso grupão. Se o Diogo, que está me ouvindo aqui, ele certamente vai ficar maluco, porque ele não gosta que eu falo do grupão. Mas não deixa de ser um grupão de WhatsApp, onde a gente tem ali pessoas de altíssimo calibre e conhecimento técnico da área tributária, onde nós nos encontramos online, porque a comunidade ela é nacional, então as pessoas estão no Brasil inteiro. Então a gente tem 2 hoje encontros online e ao vivo com temas da área tributária, onde a gente se encontra. O primeiro tema geralmente é um membro da comunidade que toca algum assunto de seu conhecimento. Então, abre ali o seu coração, abre ali o seu conhecimento, traz uma explanação para o pessoal que faz parte da comunidade. E o segundo encontro que nós temos é onde nós chamamos de Masterclass. E aí a gente discute temas não necessariamente tributários. Uhum. E por que de discutir temas não necessariamente tributários, né, pessoal? Hoje, eu ocupo uma cadeira de gestão já desde 2019, né, na Philip Morris Brasil. Hoje eu faço a gestão da área tributária, mas eu levei alguns anos para atingir essa posição de gestão. E o intuito principal hoje da comunidade PowerTax Brasil é acelerar a carreira do tributarista. Fazer com que o tributarista se torne um gestor, se torne um administrador de pessoas muito mais rápido e de uma forma muito mais eficiente e eficaz do que eu fiz, por exemplo, na minha trajetória profissional. E eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse tido a oportunidade de estar em contato com pessoas, tanto tecnicamente falando, quanto de soft skills, ou social skills, ou ability skills, enfim, como queiram denominar hoje, eu certamente teria acelerado essa migração da cadeira de analista, de cadeira de especialista, para uma cadeira de gestão de equipe, que é a gestão que eu ocupo hoje. E esse é o segundo encontro, né? Eu gosto bastante de falar dele. É o segundo encontro que nós temos na comunidade, que é um encontro que a gente chama de Masterclass, onde convidamos alguma autoridade no assunto para falar sobre algum tema. Então já tivemos conosco o Major Rafael Navrosky, Major do Exército Brasileiro, falando sobre liderança, onde ele falou sobre um livro fantástico que ele escreveu sobre a pacificação no Morro da Maré, onde ele liderou a equipe do Exército Brasileiro por um período. Tivemos CFO do Grupo IBEMA, William Bauer, falando conosco sobre a importância da área tributária para a tomada de decisões de um CFO. Tivemos conosco Carla Giacometti, né, sócia da KD, falando sobre marca pessoal, como construir uma marca pessoal de qualidade. Tivemos há 2 meses atrás, nutricionista Rafaela Daquino, conversando conosco sobre nutrição para alta performance. Tivemos, enfim, pessoas falando sobre marketing digital, tivemos pessoas falando sobre marketing pessoal e, obviamente, grandes nomes da área tributária falando também sobre tributos, né? Então, essa semana
teremos um encontro com o Lawrence para falar sobre gestão corporativa e construção de ambientes de alta performance, né? Cultura corporativa. Então você vê como é rico, né? Você falar, beleza, é um bando de tributaristas que se reúne no grupão. Desculpa, Diogo. Desculpa. Mas a verdade precisa ser dita. A verdade precisa ser dita. Bom ponto, Conte. É um bando de tributarista maluco que de fato se reúne num grupão, mas não necessariamente discutindo apenas temas tributários. Sim. Estamos ali com o foco de fomentar, puxar a mão do colega, trazer as pessoas para dentro, né? Essa semana teremos também uma mentoria coletiva exclusiva para mulheres da comunidade PowerTex Brasil, porque a gente viu essa necessidade. Conversando individualmente com algumas pessoas do grupo, algumas meninas nos procuraram para bater um papo, a gente viu que era uma necessidade. As mulheres, hoje em dia, estão empoderadas, estão com mais abertura no mercado, mas a gente pegou algumas referências da comunidade, pessoas que já atingiram o ápice da sua carreira, que estão conosco hoje dentro da comunidade. Chegaram até lá, exatamente. E essas pessoas vão trazer para as meninas da comunidade, por exemplo, o que fizeram, o que sofreram, quais foram as barreiras que tiveram que enfrentar para hoje estarem nas posições que estão. Então, é o networking que transforma. É o networking que puxa a mão da pessoa. É o networking que ensina. É o networking que colabora. É o networking que tira uma dúvida que a pessoa às vezes joga lá no grupão. Né? Poxa, como é que eu faço o bloco tal da EFD? Cara, assim, alguém da comunidade já passou por aquele problema. Vai responder, vai trazer uma alternativa para solucionar aquele problema. Então, eu hoje fico muito orgulhoso de fazer parte desse grupo, de ter sido convidado pelo Diogo para presidir o grupo. Já estamos no 2º ano de presidência. E ver que a galera que está lá dentro está lá porque gosta. Está lá porque quer participar, está lá porque quer aprender, está lá porque quer evoluir. E tudo isso graças a um networking de extrema qualidade que a gente tem dentro do grupo. Parabéns, cara. E olha que curioso, né? Não é apenas sobre o quesito técnico da profissão. Exato. Porque gestão, liderança, conflitos, crises, oportunidades, carreira, empregabilidade, diversidade, faz parte do cotidiano de todos que estão ali sem dúvida, na comunidade, no sem grupão. Dúvida. Né? Por quê? Porque, poxa, somos pessoas dentro de entidades. E aí nós temos dúvidas, nós temos receios, nós temos desafios que podem ser compartilhados. E aí o valor do networking que você pode aprender é com essa troca. Sem dúvida. E não apenas você colher, sugar, extrair, mas também ter liberdade de contribuir, de colocar, de expor. Né? Eu costumo brincar muito, Nicolas. Quando você tem boas pessoas que estão somando esforços, é natural que o resultado seja multiplicado. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. E um ponto bastante bacana, né? Você falou de o pessoal trocar ideia, tirar dúvida e trazer ideias também, né? Isso gera uma troca de conhecimento de pessoas que passaram, às vezes, por aquela dor, passaram por aquela barreira ou por aquele processo técnico que você tem, né? E hoje em dia, para você crescer dentro de qualquer carreira, mas especialmente falando dentro da área tributária, onde eu já estou há mais de 20 anos atuando, você ser um bom técnico vai te levar até certo ponto. Vai te levar a ser um especialista, vai te levar a ser uma referência para a companhia, ou para o mercado, ou para a cidade, ou para o estado onde você está, ou até mesmo para o Brasil, até certo ponto. Mas dali para frente, onde você fala, opa, agora eu não estou mais gerindo processos, eu estou gerindo pessoas que fazem o processo acontecer. Então, é um desafio bastante grande. E a comunidade, ela vem muito nessa linha. E tá tudo bem. Aquela pessoa que está na comunidade hoje fala, e eu já ouvi isso várias vezes, eu não quero ser um gestor de pessoas. Eu não queria ser um gestor de pessoas. Esse autoconhecimento é importante para a pessoa se sentir bem onde ela atua. Porque exatamente. Muitas vezes o melhor técnico ele vai ser o pior gestor. Exatamente. Se ele estiver preparado, se ele estiver desenvolvido para isso. Mas aí entra o autoconhecimento, Conte. Acho que você foi certeiro no teu comentário. É o autoconhecimento. É a pessoa saber, primeiro, as suas limitações para poder superá-las, se é de fato interessante, e principalmente saber para onde essa pessoa quer ir. Não adianta nada você pegar um cara que é extremamente técnico e falar assim, pô, esse cara é bom pra caramba, vou promover ele a gestor da área. Ele vai sentar na cadeira de gestor e eventualmente vai acabar com a equipe, porque ele não estava preparado ou não queria estar naquela posição. Muitas vezes é o momento que você perde ele, porque eu não quero assumir essa posição. E tá tudo bem se não quiser, Conte. Okay. A área tributária tem espaço para todo mundo. Ela tem espaço para a pessoa que afina o piano, ela tem espaço para a pessoa que carrega o piano, ela tem espaço para a pessoa que toca o piano, ela tem espaço para as pessoas que aplaudem o tocador do piano, e ela tem espaço para aquelas pessoas que não entendem patavinas do piano.
mas entendem de processos, entendem de pessoas. E para deixar com o molho um pouco mais picante, a gente vem aí pela frente com uma reforma tributária. Ou seja, vai ter muito mais espaço para muito mais gente atuar. Né? Vem sacudir o que já é, vamos dizer assim, conturbado ou complexo, né? Vem ficar um pouco mais, é uma transição, se bom ou não, a gente vai entender durante esse processo, mas o processo ele vai ser doloroso porque ele requer adaptação, ajustes, conhecimento, né? Então eu fiz o dever de casa aqui, né? Vocês como PowerTech, como comunidade, se colocam uma academia tributária que alavanca a carreira de profissionais através da educação e de conexões poderosas, né? Exato. E como é, assim, o valor do conhecimento? Eu e o Filipe estamos aqui já há alguns episódios falando, martelando, e a gente vai para cliente, fala com o cliente lá e a gente descobre, a gente dá risada. Por quê? Porque o que sai na reunião é o que a gente martela aqui. Poxa, mas eu posso empilhar diferentes percentuais de diferentes impostos para diferentes projetos, né? O 2% do esporte não vai tirar 2% do 4% da cultura, né? Sim. E sim, isso existe muita dúvida. Então, aquela velha máxima. O que é lógico, ele precisa ser dito, porque não é lógico para todo mundo. Né? Então, parabéns aí pelo movimento dessa comunidade. Filipe, o que você acha disso? Mais gente se ajudando, né? Eu tô quietinho aqui, mas eu anotei algumas coisas que eu gosto de escrever e depois fazer um fechamento, mas vou aproveitar, deixa. Quando a gente fala de comunidade, né, a gente trabalha muito forte o relacionamento. E o network é relacionamento, que é baseado em duas palavras que o Nicolas trouxe, que é muito bacana: confiança. Então, nós temos uma habilidade e começamos a conhecer pessoas, e isso gera uma confiança. Sem dúvida. Além da confiança, na comunidade gera o pertencimento. Isso é importantíssimo, eu pertencer a essa comunidade. Uhum. Eu ter uma identidade do que a gente faz. Tem a comunidade de marketing, de techs, tem a comunidade de RH. Eu faço parte dessa perspectiva. E o mais legal de tudo, ter um propósito. Né? Então, assim, a tua alegria, o teu convite, a tua forma de estar como presidente que te dá essa visão de ter o propósito de movimentar esse grupão com essa afinidade para fazer o bem, para usar o imposto, para ser pessoas melhores, mães, pais, profissionais e assim por diante. Cara, muito legal. Você falou aqui, Filipe, e aí me deu um gatilho aqui, tá? E eu preciso trazer isso para vocês. Obviamente sem citar nomes, né? Mas nós fizemos no final do ano passado uma mentoria de carreira para a comunidade. Nossos encontros sempre são das 20 às 21h30, na segunda e terceira quinta do mês. Exceções ali, se alguma agenda de reforma tributária, por exemplo, nos pega desprevenidos, né? E aí, terminada uma gestão, uma reunião dessa que a gente teve de mentoria coletiva, duas pessoas me mandaram um WhatsApp, falando assim: Nicolas, eu queria bater um papo com você, eu posso? Cara, meu WhatsApp tá no grupo, tá aberto, todo mundo sabe quem eu sou, à vontade, me chama a hora que quiser. Uma pessoa me trouxe o seguinte feedback. Ela falou assim: eu queria agradecer o poder da comunidade, porque através da comunidade eu entendi a minha posição dentro da companhia, eu entendi que talvez aquela companhia não fosse a companhia para mim no momento, e através da comunidade eu soltei o meu currículo dentro da comunidade e hoje eu estou empregada em outro local, muito feliz. Eu falei: poxa, que bacana, e você foi promovida? Ela falou: não, a mentoria de vocês me mostrou que eu não quero ser uma gestora, eu quero ser a afiadora do piano. Sim. Eu quero ser a tocadora do piano, a pianista. E tá tudo bem. E assim, ver a alegria daquela pessoa foi fantástico, mas esse é o primeiro. O segundo feedback que eu recebi, eu lembro de ter desligado o telefone, ido até a sala, eu sentei e eu comecei a chorar na frente da minha esposa de alegria. E literalmente chorar. E a minha filha de 6 anos falava: mas o que aconteceu, papai? Eu vou contar pra vocês. Uma pessoa me ligou, falou: vamos conversar? Vamos. Ela falou assim: eu queria te agradecer. Eu falei: mas legal, fulana, qual é o motivo? Ela falou assim: eu tentei o suicídio em outubro do ano passado, por 2 oportunidades. E a comunidade abriu os meus olhos também para que eu pudesse entender que eu estava de fato num ambiente extremamente tóxico e que eu precisava trocar. E essa pessoa também soltou o currículo dela na comunidade, e através da comunidade
foi contratada também para outra empresa. E ela falou, hoje, Nicolas, eu sou uma pessoa melhor. Eu sou uma pessoa feliz. Então, aquela live, quando você falou aquele ponto específico, me tocou. Né? E eu me arrepia, cara, só de lembrar. Ela falou, me tocou. E aquilo fez com que eu parasse, pensasse e refletisse. Então eu queria te dizer que além de me recolocar profissionalmente, a comunidade salvou uma mãe, salvou um casamento e salvou uma filha. Olha só. Eu falei, caraca, bicho. Eu falei, pode fechar as portas, voltamos no ano que vem, a meta tá batida. A gente tá porque falando de vida, estamos né? falando de vida, cara. Fez a diferença. Fez a diferença. E assim, ó, gente, é um troço tão simples. E assim, eu confesso pra você, ela não me falou o que foi que eu falei no bate-papo. E eu confesso que eu não devo ter falado nada demais naquele papo que nós tivemos. Mas pra ela, naquele momento, fez sentido e tocou. Que legal. Então, é o poder da comunicação, é o poder de você estar ali, é o poder de você conversar com pessoas, é o poder de você abrir o olho das pessoas. Coisa que eu, nos meus 20 anos de carreira, por exemplo, não tive oportunidade. Né? De sentar com alguém, ter um mentor na minha carreira. Isso é super importante hoje. Você falar, besteira, ter um mentor. Cara, hoje é super importante você ter um mentor na sua carreira, uma mentora na sua carreira. Isso vai fazer com que o horizonte se abra, as portas se abram, você comece a olhar as coisas com um prisma diferente, né? E por que não, às vezes, se movimentar. Claro. Né? E a comunidade, né? A última palavrinha que eu pus aqui são conexões. Conexões. Que é o que a gente faz agora, é o que a gente faz o tempo inteiro. E esses teus depoimentos a gente vê nosso poder de conexão, de movimentar pessoas, ideologias, valores, propostas de vida. Sem dúvida. Sensacional, sensacional. E acho que fica aí o poder que a gente tem de impactar o outro, muitas vezes sem saber. Sem saber. Né? Eu sou professor também. Recentemente teve um aluno que se formou, Felipe, e ele colocou lá no LinkedIn aquele texto bonito e tal. Ele me citou. Não, porque na primeira aula o professor Conte falou isso. E isso me provocou durante todos os 4 anos do curso. Eu lembrava dessa frase e eu não sabia, cara. Nem lembrava que tinha falado. Tá lá no slide, eu provoco a turma do primeiro ano, aquela provocação, mas que entra por aqui, sai por ali, na grande maioria. Mas ele pegou para ele e ele falou, isso aqui é um desafio. Eu vou, e aí momento de desistir, abandonar o curso, né, indo mal numa disciplina, não, mas tem aquela provocação. E lá no final, depois da formatura, na hora de agradecer, ele colocou isso para fora. Eu falei, que legal, olha cara. O poder que a gente tem de influenciar, de impactar, de conduzir, né, positivamente as pessoas para um bom caminho. Né? E parabéns aí pelo... Né, uma vida fantástico. Salva não tem preço. Nossa, fantástico. Por favor. Fantástico. Mas vamos falar aqui, ainda falando um pouco de saúde, né? Você falou um pouco aí de ambientes tóxicos, de burnout, nesse multiverso da loucura que hoje nós vivemos no Brasil. E o hoje ele é muito relativo e atemporal, talvez, porque eu fiz um trabalho no finalzinho do ano passado, em 2023, e eu olhei 30 anos para trás. O que estava acontecendo no Brasil em 93? Né? O Ronaldinho estava lá no auge, o comercial que estava bombando, a cerveja líder de mercado. Fiz 2 anos de Lei Rouanet, né? Que foi decretado em 91 pelo Collor. 2 anos de Lei Rouanet. E acredite, já tinha reforma tributária sendo discutida, sendo matéria de capa nas revistas, né? Ou seja, não é uma novidade. Então, no Brasil, a gente tem um pouco desse estigma de que a gente convive com algumas dificuldades há algum tempo, né? Independente do bom ou ruim, porque mudanças... ou pelo menos a discussão, ela traz uma maturidade, um olhar mais maduro sobre as coisas, mas também cria casco, né? A gente vai aprendendo a lidar com algumas coisas que a gente viu aí em crises recentes. Meu Deus, a inflação está subindo, o que faz? O Brasil sobe o juro com uma facilidade, independente de quem está no governo. Sim. Porque a gente já aprendeu, né? E quando os Estados Unidos subir 2 pontos percentuais, é o fim do mundo para eles. Porque é uma proporção muito descomunal. Claro. Exatamente. Né? Naturalmente a gente colhe isso mais cedo. São umas feridas também que a gente carrega, né? Que nos facilitam passar por isso. Ela está ali para mostrar, olha, eu já aprendi alguma coisa com isso. E o erro, muitas vezes, nos dá um aprendizado mais rápido do que o acerto, né? Mas o que eu queria te perguntar, Nicolas, que se nesse multiverso da loucura, né? Como é trabalhar no universo tributário, fiscal, no Brasil, sem perder a sanidade? Dá para fazer isso?
Dá sim. Qual é a fórmula mágica? Vamos lá. E o Nicolas é fiscal e sorri, né? A gente sempre fala, é raro ter gente da área fiscal sorrindo. Ó, é um exemplo e tem que sorrir mesmo. Se você pegar aí os filmes que tratam de loucura, Felipe, você vai ver que geralmente o maluco tá sorrindo, entendeu? Deve ser mais um desses, né? Mas acho Coringa, assim? É, mais ou menos isso. Eu acho que assim, ó, gente, fazendo mais um ponto aqui da comunidade, né? Nossa última Masterclass, nós conversamos com um amigo, Daniel Mascarenhas, né? Autor do livro Pirei até a página 2. Hoje ele é gestor de tributos da Ali Combustíveis, head da área, e onde ele conta um episódio que ele passou de burnout, saindo do escritório, indo para casa, parando o veículo no meio da Marginal, em São Paulo, se abraçando no meio da Marginal, e ele lembra de ter acordado dentro de uma ambulância e tudo mais. E aí, eu li depois na sequência o livro dele, e aí eu vejo o seguinte: existem algumas formas e algumas técnicas que eu particularmente uso para conseguir sorrir, para conseguir não ficar maluco dentro da nossa área tributária. Então, assim, as pessoas quando entram hoje, elas querem viver aquilo, né? O tributário é apaixonante, né? Quem não está no tributário não gosta, mas quem entra dificilmente quer sair. Ele é apaixonante. Você tem desafios a todo momento, você tem um relacionamento com órgãos públicos a todo momento, você tem que estar aprendendo e lendo e estudando a todo momento, e por que não compartilhando isso a todo momento. Então, eu particularmente me uso de alguns gatilhos que cara, a hora que eu desligo o computador, que eu paro de trabalhar, eu paro de trabalhar. Então eu vou pro futebol, eu vou assistir os jogos do Curitiba, que me deixam mais malucos até mesmo do que a reforma tributária e os próprios tributos. Eu gosto muito de pescar, eu gosto muito de ter os meus momentos com a família, com meu pai, com a minha esposa, com a minha filha. Então meu pai, minha esposa e minha filha me acompanham em todos os jogos, né? Meu pai me acompanha em todas as pescarias, tenho amigos de pescaria. Então, você ter uma rotina saudável, uma rotina de desestresse fora do seu âmbito de trabalho é fundamental. Mas quando você fala agora de tributário, de fato, nós estamos num momento caótico quando a gente fala de tributos, né? Semana retrasada eu estava em Brasília, semana passada eu estava em Londrina, numa audiência pública da reforma tributária. Segunda-feira agora eu estava numa audiência em São Paulo, falando de reforma tributária. E na semana que vem eu não sei quantas reuniões eu tenho marcadas para falar de reforma tributária. E como tributarista, eu acho que nós precisamos de uma reforma tributária. E você ter consciência disso, de que nós precisamos de uma reforma tributária, é o primeiro ponto para você não internalizar aquilo de uma forma maluca que vai tirar o teu sono. Agora, como cidadão, eu fico um pouco receoso com a forma com que nós estamos tendo a reforma tributária. Então, de novo, né? Tributarista, eu estou ali contente, feliz, teremos uma simplificação, embora inferior ao que esperávamos, teremos uma redução de litígios também inferior ao que esperávamos, mas precisamos passar por isso. É um movimento. Exatamente. Agora, como cidadão, quando eu paro e eu vejo o que está acontecendo, e quando você começa a entrar nesses grupos de networking e você começa a ter acesso a deputados, a senadores que estão vivendo a reforma tributária, eles te trazem o bastidor da reforma tributária, como cidadão eu me sinto um pouco frustrado. E aí eu me policio muito para não misturar esse sentimento de cidadão com o sentimento de tributarista, para não me desestimular dentro da área. Né? E aí eu sou um cara muito positivo, gente. Eu procuro extrair as coisas boas de todos os lados e compartilhar essas notícias boas, né? Quem me conhece e já teve a oportunidade de partilhar comigo momentos de escritório, sabe que com certa frequência você vai me ouvir entrar no escritório e falar assim: ô, Conte, fala alguma coisa boa. Me traz uma boa energia. Me fala alguma coisa boa. E olha que engraçado, né? Segunda-feira agora eu cheguei no escritório da empresa de São Paulo. Aí eu falei pra moça lá, fala alguma coisa boa. Ela parou assim, ficou me olhando. E isso acontece com frequência. Ela falou assim: eu não tenho nada bom pra falar. Eu falei: pô, uma cerveja gelada, férias, futebol, família. Eu falei: não tem nada bom. Mas não tem nada, mas eu não precisa ser do agora. Tô falando, fala alguma coisa boa. Exato. Só o fato de você pensar numa coisa boa por dia, você já muda a energia do dia. Você tem dificuldade de pensar rápido numa coisa boa, também fala muito. Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu acho assim, gente, a gente tem que tocar a vida da forma mais leve possível. Se você quiser entrar nos percalços e querer procurar só dificuldade para resolver e não procurar facilidade para interpretar, aí a gente de fato tem um problema.
E de novo, né? Não é só trazendo para o lado de uma comunidade, de um grupo, de um debate, mas o networking te ajuda muito nessa frente. Por quê? Porque as pessoas que estão ali hoje, elas estão compartilhando das mesmas dores que você tem. Elas estão compartilhando das mesmas dificuldades que vocês têm. Então, essa semana mesmo eu mandei no nosso grupão, desculpa, Diogo. Eu falei assim, pessoal, alguém tem um resumo da reforma tributária em inglês? One page, para eu mandar pro meu time lá na Suíça. O menino da Mondelez falou, peraí, na hora, pum. Sacou do bolso. Sacou do bolso. Porque ele já passou por isso. Já passou por isso, exatamente. Então, quando você tem uma comunidade, você tem um grupo de networking que tem as mesmas dores, os mesmos desafios, às vezes num grau maior ou menor do que o seu, é muito mais fácil. É muito mais fácil. E aí você foi muito feliz, né, quando você falou. A gente aprender com o erro é muito mais fácil, às vezes, do que aprender com o acerto. E se a gente puder aprender com o erro do outro, então melhor ainda, porque o erro do outro não dói na gente. Rápido, e não dói. Mas a experiência continua, sem né? Dúvida. Sim, Sem dúvida, sem dúvida. E tem outro ponto, né? Além de você ter a contribuição ali do resumo em inglês, de ter a resposta técnica, eu trocava a sintaxe de programação via ICQ nos anos 90. Meu Deus. Tinha cabelo nessa época. Cara, me passa o código, o cara passa 2 linhas aqui. Você trocava figurinhas, literalmente, dentro da profissão. Isso é muito bom, falando no tecnês, no dia a dia, na rotina. Mas também te dá uma tranquilidade, até a gente está falando de burnout, de outras coisas, porque alivia um pouco a pressão. Claro. Porque, Nicolas, eu estou me quebrando aqui faz 2 semanas e eu não estou conseguindo fazer tal coisa. Sim. E quando eu entendo que nem você e nem o Filipe estão conseguindo fazer, não sou eu que sou incompetente, é que o negócio é cabeludo mesmo, é complexo e está todo mundo sofrendo. E, puxa, vamos nos ajudar aqui? O que você sabe, Filipe? O que você já descobriu? E, de repente, em 3, a gente consegue resolver cada um dentro do seu quadrado, mas com mais facilidade colaborativa. Né? Mas olha que legal isso, Conte. Nós estávamos com uma dificuldade gigantesca de fazer um processamento de nota dentro do SAP com o nosso ERP fiscal. Gigantesca. E num dos encontros da comunidade PowerTex Brasil, um menino da Jacto, uma empresa do Rio de Janeiro, levantou e falou, eu trabalho com esse ERP, eu trabalho com esse SAP. Eu falei, mandei um WhatsApp pro cara. Terminou a live, mandei um WhatsApp pro cara, né? Aí eu falei assim, Douglas, me conta um pouquinho, cara. O que você fez aqui, né? A palestra, inclusive, foi dele. Ele falou sobre Tax Technology, né? Lembrando, né? Tax é Tech. Eu falei, cara, o que você fez aí? Ele falou, não, eu fiz uns códigos fontes aqui dentro do SAP que me jogam hoje a informação pronta. Eu falei, cara, eu tô há 3 meses tentando fazer esse código fonte. Ele, não, quem é do teu time? Eu falei, não, tem um menino do meu time muito bom de tecnologia, fantástico. Vamos bater um papo? Vamos. Cara, 15 minutos eu tinha o código-fonte pronto na minha mão. Porque não é uma informação sigilosa da companhia. Sim. É uma informação de SAP com ERP, que todos nós sofremos. Como fazer, né? Como fazer Exato. Integração. E aí, cara, foi uma alegria quando a gente trocou aquela ideia e saiu dali com aquele problema solucionado. Claro. Eu falei, fantástico, cara. E aí depois fizemos, né? Nós aqui da Philip Morris encontramos, por exemplo, com o pessoal do Boticário para trocar uma ideia, 2 empresas aqui de Curitiba, para trocar ideia sobre processos tributários dentro do SAP. E contribuímos também com eles com alguns conhecimentos que nós tínhamos que agilizaram o processo deles também. E olha que bacana, cara, né? Para quem é da área tributária, é comum e regular cada apresentação tributária que você faz para as matrizes no exterior, você começar com aquele chart do Banco Central que fala que o Brasil, no passado, gastava 1.800 horas para cumprir as 3 principais obrigações tributárias do Brasil. Hoje fala-se em 1.501 horas para contribuir. Aí você fala, mas é pouco ou é muito? Só para vocês terem uma ideia, o segundo colocado, que se não estou equivocado, é a Bolívia ou Nicarágua, gasta 600 horas por ano para fazer um negócio que o Brasil gasta 1.400. 3 vezes mais. Países da OCDE tem uma média de 45 a 75 horas para fazer esse mesmo trabalho que nós fazemos no Brasil. Então é burocrático. Então se eu puder olhar para o lado, para o colega ou para a colega e falar, poxa, eu tenho uma ferramenta aqui que, cara, vai te ajudar. Por que não? Nicolas, sermos né? facilitadores. Exatamente. É a proposta. E a proposta da comunidade, a proposta da FS4U, é ser esse facilitador. É ser esse processo de o ombro amigo, do aperto de mão, cola em mim, vem com a gente é parceiro, eu estou aqui para te ajudar. E esse é o pedido, né? O meu papel aqui é bater na tecla, né? Esse programa, esse episódio, esse podcast, ele é um instrumento justamente feito para isso. A gente está trazendo pessoas como você para a mesa, para debater, para compartilhar, para contar histórias, para que mais pessoas possam, muitas vezes, se inspirar. Às vezes não vai fazer igual, mas dá para fazer,
puxa, também quero. Às vezes puxa, vou fazer igual. No sentido... Tá tudo bem, né? Olha, é melhor da maneira de como eu estou fazendo, mas é a troca do conhecimento, da experiência, dos resultados, né? Na tua visão como tributarista e como presidente dessa comunidade, falando aqui especificamente das leis de incentivo, né, que a gente usa muito para os projetos incentivados, isso é domínio público? Isso é bem conhecido pela turma? Existe muito ruído? Como é que é isso dentro da comunidade, por exemplo? Eu vou te dizer assim, Conte, as poucas pessoas que sabem têm medo de fazer. Tá? E eu confesso que até 3 anos atrás eu era uma dessas poucas pessoas que sabia e tinha medo de fazer. Por quê? Né? Primeiro porque dá trabalho. E geralmente esse trabalho recai na gestão da área tributária. Então, você pense assim, né? Hoje as equipes tributárias elas estão cada vez mais enxutas, né? E as multinacionais, principalmente, cada vez mais com uma pressão de fora, dizendo, porra, eu apuro os Estados Unidos inteiro com 3, por que eu tenho que ter 40 no Brasil? Corta 5. Aqui, como diria Vin Diesel, né? This is Brasil. This is Brasil. E aí, por muitos anos, cara, até hoje, né? Eu hoje não uso mais, mas por muitos anos a gente tem que usar a expressão, não, Brasil is different. O Brasil não é diferente. O Brasil ele tem algumas particularidades que nos tornam especiais. Olha que bonito falar que a gente é diferente. Maravilhoso. Mas quando a gente fala, Conte, e assim, batendo papo com pessoas dentro da comunidade mesmo sobre incentivo, é uma barreira. Porque, como eu ia dizendo, né? Hoje em dia, quando vem o departamento de marketing e fala, poxa, você tem lá 100 mil reais de benefício fiscal no estado de São Paulo e eu tenho um projeto super legal que eu quero patrocinar, vamos fazer? O que o tributarista faz, o responsável pela área faz? Puta, cara, eu vou ter que verificar processo, eu vou ter que verificar diário oficial, eu vou ter que fazer a due diligence em quem está fazendo o projeto, eu vou ter que emitir guia, eu vou ter que pagar a guia, eu vou ter que controlar o pagamento da guia, eu vou ter que mandar a guia depois para minha guia, eu vou ter que blá, blá, blá. Cara, é difícil, cara. Eu vou chegar pro cara do marketing e vou falar, cara, é difícil, vai dar problema, isso aqui lá na frente pode dar um pipinão. Pode virar uma auditoria, pode gerar um compliance. É melhor não por causa de 100 mil. E às vezes as empresas não fazem. Então, quando você tem alguém que te suporta, que faz esse trabalho todo operacional para você e chega para o meu time, por exemplo, só paga guia, eu fico muito mais confortável. Que é, por exemplo, uma das coisas que a gente tem na parceria que nós temos na empresa que eu trabalho com a FS4U. Então isso facilita muito o trabalho. E eu sou um embaixador da cultura, dos projetos culturais, vamos dizer assim, porque eu acho que nós como empresa, empresários e até como cidadãos, sabemos aonde o calo aperta da nossa população. Sabemos se aquele projeto pode ser legal ou não, pode mudar ou não a vida de uma comunidade, a vida de um pequeno ou grande grupo de pessoas. Então, por que não destinar um recurso que a legislação já permite para aquele projeto? Para fazer o bem, né? Fazer essa corrente do bem, que nem o Felipe gosta bastante de falar, como você citou aqui também. Então, poxa, por que não fazer? Mas aí é como você falou, Conte. As pessoas têm pouco conhecimento, eu diria, pouco conhecimento, porque não é algo difundido, o governo mesmo não tem interesse nenhum em difundir isso, né? E aí também vai dar trabalho para ele, é melhor que venha tudo para o mesmo cesto e eu faço do jeito que eu quero. Exatamente, né? Vai dar trabalho para ele e quando você faz, por exemplo, uma destinação, o governo acaba perdendo um pouco daquele capital que ele teria para investir talvez em outra obra que ele tinha, em outra prioridade que ele tinha, né? Então, é algo não divulgado e quando é divulgado, a gente escuta o quê? O Joãozinho casou com a Mariazinha e a festa de casamento deles foi paga com a Lei Rouanet. Aí eu falo em Lei Rouanet dentro da empresa, que o diretor fala, tô fora. Você já tem ali os embaixadores do mal. Exatamente. A turma que não entende, mas já odeia, que não é da área financeira, tributária, né? Mas isso aí eu já vi, um lugar deu ruim, é melhor não fazer. É isso aí. Né? E vamos lá, né? Lei de incentivo não é só Rouanet. Não é só Rouanet, perfeito. Felipe. Dá uma explanada para quem está chegando aqui no episódio, no podcast, lá. Nesse episódio, quais são os diferentes tipos de leis, claro, né? Os diferentes percentuais de tributos e áreas de alocação que você pode destinar. Vamos lá, gente. A gente tem as leis municipais, que é o ISS e o IPTU. Então, várias capitais... IPTU também. IPTU também. Então, a gente consegue destinar parte desses impostos apoiando projetos culturais nos municípios. Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Floripa e assim por diante. Pago aqui, uso aqui. Paga aqui, usa aqui no município. O estadual, que é o ICMS,
A gente tem vários estados que apoiam esporte e cultura. Paraná, Profice e ProEsporte. São Paulo, PROAC, PI. Rio de Janeiro e assim por diante. Ou seja, pago por aqui e usa no aqui. estado e por aqui. E nós temos as leis federais, né? Que é o tributo do IRPJ, que hoje são 10%. 10%. E não só 2, não só 4, né? Exatamente. E eles não concorrem, gente, pelo amor de Deus, eles somam. Então a gente pode apoiar a cultura com 4%, o esporte 2%, Fundo da Infância e Adolescente 1%, Fundo do Idoso 1%, Pronon e Pronas 1% cada, totalizando os 10% possíveis dedutíveis do imposto devido. Ou seja, eu pago aqui, mas eu uso em qualquer lugar. Exato, isso é muito importante também. As pessoas têm dúvida em relação ao IRPJ. Eu estou em São Paulo, eu posso apoiar só o projeto de São Paulo? Não. O imposto de renda é federal, nacional, gente. Então vocês podem apoiar qualquer causa, qualquer proposta no Brasil inteiro. Exato. E isso aí, às vezes, pode ser usado, né, Felipe, como uma própria estratégia de marketing da companhia, né? Às vezes a companhia quer estar presente num estado que ela não tem atuação, por que não fazê-lo através de uma lei de incentivo? Claro. Né? Então, por exemplo, tem uma empresa do Paraná que quer fazer um marketing, por exemplo, em São Paulo, o famoso marketing de experiência, né? Tema da moda, no estado de São Paulo. Por que não patrocinar a Fórmula 1? Né? Por que não patrocinar uma peça de teatro no estado de São Paulo através de uma lei Rouanet? Por que não patrocinar algum evento esportivo naquele estado que tenha uma forma de você divulgar o seu produto, seu comércio, seu serviço? Né? Então, acho que isso também é um ponto que as pessoas têm pouca visão. Sabe? O poder que a gente tem, não só social, que para mim é o principal, é o social. Causar impacto social, né? Ou ambiental, seja o que for. Mas a gente tem um impacto social, né? Para as pessoas daquela comunidade, daquela região. Mas por que não usar esse impacto social também para fazer um merchan do seu produto, do seu serviço? Não é feio, gente. E olha só, eu como professor e pesquisador, eu procuro sempre entender o senso comum. Eu falo muito isso em sala de aula também. Você conhece o senso comum no qual você está inserido? Legal, primeiro passo. Segundo, como você se diferencia? Como você pensa diferente desse senso comum? Então, o que é intuitivo pensar? Então, as pessoas tendem a pensar dessa forma, a agir de determinada maneira. Legal, e o que é contra-intuitivo? Para você, né? Causou uma estranheza porque não seguiu o padrão. E o contra-intuitivo, nesse papo que a gente está falando aqui, pode ser representado pelo seguinte: a gente não precisa ter um grande valor de tributo recolhido, que o percentual dele que continua sendo grande para poder investir e apoiar um projeto. Pode ser pequeno. Exato. Eu não preciso necessariamente fazer a Fórmula 1 em São Paulo, que é uma grande praça, mas talvez, né, como alternativa aqui na mesa, aquele pequeno recurso que eu tenho no estado, onde eu estou aqui na capital, mercado mais denso, mais competitivo, as coisas são mais caras, eu uso um pedacinho desse tributo, que é um valor pequeno, mas para fazer uma presença ou uma entrada numa nova praça do interior, talvez esse pequeno recurso possa causar um impacto muito maior do que uma ação pequena aqui na capital. Claro. E você quer ver um exemplo? Desculpa, Nicolas, e tem outra questão, Conte, que esse valor pequeno ele é replicado com outras empresas. Isso. Que a maioria das empresas pensa, eu tenho que usar meu imposto para apoiar um projeto só. Lógico que não. Vão ter 100, 50, 20, duas, uma, não importa. Empilha, né? Mas vai empilhando e as empresas vão fazendo parte desse ecossistema. Exato. E você quer ver a dor das grandes empresas, Felipe? Às vezes vem para nós assim um projeto, 30 mil reais do projeto. Hoje eu sou gestor de uma grande empresa. 30 mil reais. Cara, olha o trabalho que vai me dar por causa de 30 mil reais. Cara, às vezes o cara só precisa dos 30 mil para fazer o projeto dele. Sim. Por que não aportar? Por que não fazer o bem? Por que não botar o dinheiro ali para fazer acontecer? Né? Então, assim... Eu acho que é muito mais uma visão, né? E não podemos esquecer, tem também os projetos que a pessoa física pode fazer destinação, né, Felipe? A gente fala de empresas e tudo mais, mas eu, por exemplo, todo ano eu pego 6% do meu imposto de renda devido e eu faço a doação para o Curitiba Futebol Clube. Não tem adiantado muito, né? Mas eu faço a doação. Então você se sente bem com isso? Eu me sinto bem com aquilo, né? Então... Mas olha que interessante. Poxa, a empresa que fez a conta sobrou 30 mil reais na mesa. Não é muito. Não é muito, mas se eu tiver X funcionários, X colaboradores, que metade deles consigam aportar, exato. Esse 30 já virou... Perfeito. Sim, mais, né? Exatamente. Então, assim, acho que não dá para menosprezar qualquer valor.
Não dá para menosprezar qualquer projeto. Obviamente, né? Nós temos empresas que têm algumas vedações legais para alguns tipos de negócio. Sim. E aí, claro, mas se faz sentido para a empresa, ou melhor, se faz sentido para você, né, Filipe? Por que não? Por que não? E o importante, gente, é que todo mundo que está ouvindo aqui é replicar essa informação. Né? Então, se você está ouvindo, replique para o teu colaborador, replique para o teu contador, replique para os teus amigos, replique para as pessoas que você conhece e gerem essa informação para o maior número de pessoas. Eu vou Dever moral. Tá gostando, tá ouvindo até aqui? Compartilhe esse episódio com mais alguém, chame mais alguém para ser um assinante, para ouvir, acompanhar aqui o Pode Ir, né, o nosso podcast sobre como você aproveita melhor os seus tributos, como você participa de projetos incentivados, como você faz ações de engajamento de colaborador, posicionamento de marca, conexões. A gente começou o papo aqui falando de conexões de network, conexão com o público-alvo. Claro. Ou mesmo de responsabilidade, seja ela ambiental, social, e até mesmo de governança, não apenas sobre a sua governança, mas a governança de como o governo está utilizando esse tributo para o bem. Exato. E a gente está falando de compartilhar e dever moral aqui, então eu vou aproveitar e fazer um convite aqui para você, então, Filipe. Se você quiser nos brindar com uma apresentação na comunidade PowerTex Brasil sobre leis de incentivo, as portas estão mais do que abertas. Muito obrigado. Nós Convite mais do que aceito e agradeço a oportunidade. Estamos com as agendas de junho agora já fechadas, de julho também, mas ia ser um prazer ter você conosco lá na agenda de agosto para a gente falar sobre leis de incentivo em todas as esferas, né? Municipal, estadual e federal, desmistificar. Podemos trazer exemplos, podemos sair. Eu deixo para você pensar a forma que você quer levar isso para as pessoas. Vou responder isso de uma forma. Sabe como chama isso, Conde? Conexão. E pegando algumas palavrinhas aqui para a gente, para o fechamento, o Nicolas trouxe 2 palavras que eu vou bater nessa tecla e eu adorei. Continuar a aprender e continuar a estudar. Além disso, hoje nós temos a nossa missão é transformar e impactar. É isso aí. Até rimou, né? É isso aí. Então, para ir para esse encerramento aqui do Pode Ir, que é planeje, organize e destine o seu imposto de renda, e quando fala a parte tributária, a questão do planejamento da organização é o básico, né? Mas transformar e impactar pessoas é a nossa missão e nosso propósito. Bacana. Então, olha só, né? Nós temos aqui um conteúdo informativo, tentando desmistificar um pouco de como utilizar e, vai dar trabalho, mas é um trabalho que vale a pena. Sem dúvida. Que quando eu estava numa empresa e eu e o Filipe começamos a conversar, ele, cara, é orçamento bom, cara, isso não vai mexer no teu caixa. Sim. Por que você não vai usar isso, né? Vamos conversar. Às vezes você traz até um saving pro cara de marketing, né? Porque ele já ia entrar talvez naquele projeto, naquela campanha, e você entra com recurso público. Cara, que fantástico, né? E até para se promover dentro da empresa é interessante. Vai do objetivo que você tiver, né? Então, assim, você consegue brilhar o olho lá do financeiro, do CFO, do CEO. Olha, eu estou conseguindo fazer mais com menos. Aquela velha máxima cobrança de pensar fora da caixa para fazer mais com menos. Olha, eu vou fazer mais. E quanto vai custar? Nada. Não tem um adicional aqui, né? Ou seja, é mais entrega com o orçamento que tinha antes, né? Isso é muito bom. Nicolas, para a gente fechar aqui, eu sei que você recebendo o link aqui do YouTube, do Spotify ou das outras plataformas, você deve jogar isso no grupão. Sem Pessoal dúvida. do grupão, tamo junto, né? Adorei, desculpa aí, como é que é o nome do colega? O Diogo, você perdeu essa cilada aqui. O grupão é mais forte. Eu falo pro Diogo que é onde a mágica acontece, viu? É isso. Mas manda uma mensagem, pessoal do grupão, e para os demais ouvintes que estão acompanhando aqui o Pode Ir, né, o podcast Faz Sentido para Você, como um chamado, né? Então, além de participar da palestra lá da Masterclass que o Filipe vai fazer, o que eles devem fazer para perder esse medo e começar a conhecer de perto? Eu acho que o primeiro ponto que eu podia dar de dica para a galera que está conosco hoje na comunidade, ou aqueles e aquelas que ainda não estão, mas procurem outros grupos para bater papo, o primeiro ponto é percam medo. Tá? Acho que é o ponto de partida que a gente tem que ter aqui, é desmistificar de que é algo custoso, penoso e com risco e que dá trabalho. Não dá se você estiver bem assessorado. Então, usem
né, o poder da conexão, o poder do networking, o poder de conhecimento, para bater papo com pessoas que hoje já fazem esses tipos de campanhas de incentivo, esses tipos de aportes, de destinação, de planejamento de recursos públicos, né, de recursos de tributos, para maximizar o resultado das companhias e trazer esse impacto social. Então, usem, abusem, e se você achar que está difícil porque não tem mão de obra necessária dentro do seu time para fazer, busque ajuda, né? É um conselho que eu poderia dar para as pessoas que hoje não estão atuando ou atuantes, né, dentro desse mercado de destinação de recurso público, mas que tem um potencial gigantesco, né, com baixo risco, baixo custo e com impacto social bastante grande. Então, usem, né, das comunidades, usem do poder do networking, usem do poder da comunicação, para que vocês consigam desenhar estratégias, né, cada vez melhores para a destinação dos recursos públicos dentro das suas companhias. E para aqueles que hoje aqui são da área tributária e querem também aprender um pouquinho mais e fazer parte da comunidade PowerTax Brasil, os canais ficam abertos, podem nos procurar. A gente está na internet, está no Instagram, está no Google, facilmente. Como é que faz para entrar no grupão? Vamos lá. O pessoal está curioso, está procurando. Se for no Instagram, o PowerTax Brasil, ali a gente vai ter a chamada na bio com o caminho para acessar o pessoal ali do time comercial. Mas também o meu Instagram, Nicolas Meira, LinkedIn, Nicolas Meira, vocês me encontram, né? Podem me chamar, se quiserem tirar uma dúvida sobre como funciona, entender um pouquinho mais, eu fico à disposição também. Essa é um propósito que eu coloquei para mim para os próximos 3 anos, que é ajudar as pessoas a ter acesso àquela comunicação que eu não tive no meu passado. Então eu fico à disposição, né, para falar um pouquinho mais da comunidade, para quem queira fazer parte conosco e cada vez mais poder trocar experiência com pessoas que sofrem e sentem as mesmas dores que nós sentimos na área tributária. Que bacana. Esse brinde vai ser um brinde maior, viu? Que esse brinde vai ser nós 3 e mais o grupão. Você que tá aí, tá na academia, tá malhando, pega a garrafinha de água. Tá lavando a louça, pega o copo. Pega o copo, exatamente. Tá... Se tá no boteco, pega o vinho também, não tem problema. Vamos lá, vamos brindar. Vem brindar com a gente. Grupão. Valeu, pessoal. Muito bom. Pessoal, esse foi mais um Pode Ir, o podcast do Faz Sentido para Você. Eu sou Alexandre Conte, estivemos hoje aqui com o Nicolas Meira. Filipe. Sensacional, né? Uma aula de vida, uma aula de propósito, uma aula de conexões, transformações. Valeu, time. Obrigado. Aquele abraço. Valeu, pessoal. Obrigado.